Cada vez que nós temos batismos, nós estamos dando evidência da nossa fé. E nessa noite nós teremos alguns irmãos especiais que vieram de uma outra denominação e aqui foram impactados pela graça do Senhor Jesus, professaram Jesus e estão vivendo o amor extraordinário do nosso Pai. E a experiência de caminhar com eles tem sido extremamente gratificante. Fui abençoado porque quando eles chegaram aqui, setembro, outubro, novembro do ano passado, eu pude recebê-los e ali nós começamos uma jornada, de estudo da palavra, de conhecimento, de discipulado. Os irmãos foram destinados às mentorias dos homens, às mulheres, à mentoria das mulheres, e ali nós vivemos algo extraordinário. E chega o dia tão especial, onde eles estão professando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. E um texto, irmãos, que fundamenta todo esse processo de vivermos o discipulado, está lá em Mateus, capítulo 28, do verso 19 em diante, quando, conhecido da grande comissão, Jesus subindo aos céus, as suas últimas palavras, a sua orientação, o seu direcionamento para os seus discípulos, e depois nós que viríamos à frente como seus discípulos. Então essa orientação é para mim e para você. E o texto bíblico diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, as últimas palavras de Jesus para nós, os seus discípulos, foi justamente isso. A graça de Jesus um dia chegou na sua vida. A graça de Jesus um dia te alcançou. Então, da mesma forma que o Espírito se moveu em direção a você, faça isso na vida de outros. E olhe que tarefa extraordinária eu e você temos, irmãos. Nós somos instrumentos do Pai para que o Evangelho possa ser pregado e possa impactar novas vidas, e essas vidas são transformadas. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem tem poder é o Espírito Santo de Deus, mas eu e você somos vasos nas mãos do Senhor para sermos usados para impactar essas vidas. E é assim que acontece, é assim que Deus nos usa. Vá, faça discípulos, proclame o Evangelho, ensine-os a entender, a compreender a palavra. O que eu pude viver com esses queridos amados irmãos foi essa vivência da palavra, o entendimento, A palavra de Deus vai se revelando, vai trazendo conhecimento, e eles foram crescendo na fé. E hoje, publicamente, eles vão dar esse testemunho. Junto comigo aqui, está também aqui, um outro pastor Flávio Rodrigues. É o pastor que está cuidando da mentoria dos homens. Então ele está aqui junto comigo nesta noite, para que nós possamos então estar batizando. O pastor Flávio tem acompanhado-os semanalmente na mentoria, tem os instruído, e assim a gente tem crescido, e eles têm crescido. E irmãos, é uma troca mútua. Quando você discipula, o Senhor também te ensina, Ele também te mostra, Ele vai abrindo também os seus olhos, é um crescimento mútuo. Então estamos aqui juntos e vamos batizar esse povo bonito aqui nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero chamar já o primeiro casal, Por favor, queridos, venham para cá. Nosso querido Arantes, que não gosta de ser chamado de Arantes, Júnior, venha para cá com a sua esposa Regiane. Tem um casal bonito aqui, deixa eu ficar no meio de vocês dois aqui. Vocês olhem para aqui, olha que povo bonito ali, Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde está a grande família do Júnior e da Regiane? Olha aí. Olha que festa bonita. Isso. Que bênção. Isso, venha para cá. O Júnior foi um dos primeiros a chegar aqui, irmãos. E foi interessante que ele e outro irmão que já vai se batizar ali, o Kleber, um dia à noite, eles vieram aqui na igreja e falaram assim: pastor, nós temos perguntas a fazer. Foram mais de 2 horas, irmãos, de perguntas. Geralmente a gente que discipula o povo, naquela noite eles nos discipularam, Checaram o nosso conhecimento, e foi bênção, porque o Evangelho foi respondido e a convicção, de Jesus na sua vida começou a ser manifesta naquela noite, até essa caminhada longa que nós temos tido aqui. Quem é Jesus para você, meu querido? Senhor e Salvador pessoal. Você tem convicção disso? Amém. Toda a minha alma, toda a minha força.
Você está disposto, se necessário for um dia, morrer por esse Jesus? Amém, estou. E você também está disposto a proclamar o Evangelho, compartilhar com aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Já o faço, eu vou continuar a fazer. Amém, graças a Deus. Amém. Meu querido Júnior Arantes, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está nervosa, RG? Não? Você crê, querida, em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? De toda a minha alma. Você está disposta a seguir esse Jesus até o final da sua vida? Estou disposta. E aqueles que aparecerem pelo caminho, você está disposta a proclamar, anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Com certeza. Amém, querido. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Agora vamos chamar, irmãos, o irmão Gustavo e a irmã Bárbara. Irmão Gustavo, você tem convicção, certeza que Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida eterna? Sim. Se Ele mandar que você vá para qualquer canto desse planeta, se necessário for, você morreria por Ele? Com certeza. Amém. Onde está a grande família do nosso irmão Gustavo? Como ministro do Evangelho, eu, pastor Flávio Rodrigues, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Irmão Bárbara, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, que Ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida eterna? Sim. E se Ele te ordenar que você vá para qualquer canto desse planeta, você irá? Sim. Está disposta a morrer por Ele, por amor a Ele? Sim. Amém. Como ministro do Evangelho, eu, pastor Flávio Rodrigues, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo. Agora nós temos uma família linda aqui. Kleber, Juliana e Mateus. Vem os três aqui. Vamos ver se vai caber todo mundo aqui. Vamos dar um jeitinho aqui. Vem aqui. Isso. Vem pra cá. Você fica aqui, queridão. Vai lá. Ó. Vem aqui.
querida Juliana, Kleber. Olha que povo bonito. Aonde está a grande família do Kleber, da Juliana e do Mateus? Olha aí. Olha que povo bonito. Que bênção. O Kleber foi um dos que me interrogou naquela noite, né, queridão? Verdade. Como está sendo a sua vida aqui na Conexão Primeira Batista? Não há palavras para comparar o que eu estou vivendo. É realmente uma nova vida, Amém. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? com toda a minha alma. Você está disposto a caminhar até o último dia da sua vida com esse Jesus? Sim, E durante o caminho, na sua caminhada, você proclamar esse Jesus Cristo a outras pessoas? com certeza. Aleluia! Meu querido Kleber, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A emoção tá grande, né, querido? A Juliana é uma das que está dentro da mentoria com as mulheres, né? Tem um grupo acompanhando. Tem sido bênção essa mentoria, Juliana? Muito. É? Uma diferença enorme na minha vida. Tem abençoado demais a sua vida? Muito. Tem te ajudado? Muito. E a sua presença aqui na igreja, o que a igreja tem mudado na sua vida? Muita coisa. É difícil de escrever. É transformador. Amém. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você está disposta a seguir esse Jesus até os últimos dias da sua vida? Sim. E nessa jornada, compartilhar Jesus com aquelas pessoas que vão aparecendo pelo caminho? Sim. Então vamos. Benção, querida. Querida Juliana, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem. E tem um jovem Mateus aqui. Olha lá, Mateus, olha o seu povo lá. Olha lá, olha lá. Querido Mateus, quem é Jesus para você? É o verdadeiro e único Salvador. Foi bem discipulado, hein? Você crê, Mateus, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim, Você está disposto a seguir esse Jesus até os últimos dias da sua vida? sim, E nessa caminhada longa que você tem pela frente, você está disposto a compartilhar Jesus com seus amiguinhos? sim. Você já está falando de Jesus para um amiguinho especial na sua escola, não está? Você já está lá, ele já está sendo impactado por Jesus. Mateus, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos tirar aquela foto bonita lá. Morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Querida Santo. Vitória, vem aqui, querida. Vitória Luísa. Esse, dá tchauzinho pro povo. Vitória, você entrou no batismo nos 48 do segundo tempo. Sim. Você vai fazer uma viagem, vai estar fora do país, e o próximo batismo só seria em agosto. E você falou, não quero sair da minha igreja sem ser batizado. De jeito nenhum. Não é isso? É isso. Vitória, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Você está disposto a cada vez mais caminhar com esse Jesus? Sem dúvida nenhuma. E todas aquelas pessoas que você vai encontrar lá no outro país, que aparecerem na sua frente, você está disposta a falar de Jesus para esse povo todo? Demais. Amém, Sim. amém. Querida Vitória, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Flávio Lúcio, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Meus amados e queridos irmãos, um dos privilégios do ministério pastoral é poder batizar. E esse povo aqui professou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nosso coração se alegra e que esse batismo possa ser motivador na sua vida, em você, na sua caminhada, no seu dia a dia, poder proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Pode, pastor Flávio. Querido e soberano Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse momento, Senhor, que preparasses, ó Deus, a vida destes homens e mulheres, dessa criança, Senhor, para estarem se batizando, Senhor. Nosso coração se alegra com isso, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando eles, ó Deus, para que eles cresçam, Senhor, ministerialmente, que eles cresçam, Senhor, no seu chamado, Senhor, na sua vocação, se assim for. E também, Senhor, pessoas entre o nosso meio, Deus, que não se decidiu ainda. Pai, trabalha no coração deles, para que eles se decidam, Pai, em te servir como único e suficiente Salvador de suas vidas. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, queridos.